Eu investi R$ 1.000 no cofrinho da PicPay para ver quanto ele rende em 30 dias e vou mostrar para você nesse vídeo agora. Se você não me conhece, meu nome é Leonardo e eu tenho esse canal aqui voltado para investimentos e também para renda extra, que eu quero ajudar muito você. Então bora lá. Então eu fiz esse investimento aqui, ó, tá aparecendo para vocês que eu fiz esse valor aqui, esse investimento no cofrinho de R$ 1.000 e deixei rendendo por 30 dias para acompanhar a evolução desse valor. Vocês podem ver aqui, tem R$ 1.000 guardados. Então durante 30 dias eu fui acompanhando, fui vendo o que estava acontecendo com esse dinheiro, quanto que ele estava rendendo, se rendia todo dia, e vou mostrar agora nesse vídeo para vocês. Então, esse cofrinho da PicPay, ele rende 102% do CDI. Se você for lá hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está rendendo 102% do CDI. Então, o que significa esse 102% do CDI? Aproximadamente, o CDI hoje, no dia que eu estou gravando, ele rende 12,55% ao ano. Lembrando que o cofrinho da PicPay, ele está seguro pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que acontece? Até R$ 250 mil, se você deixar na sua conta do PicPay, ele consegue, é como se fosse um seguro que reembolsa você caso a PicPay venha à falência, caso o banco ele venha à falência. Esse fundo garantidor, ele garante que vai devolver para você R$ 250 mil, até R$ 250 mil. E aí, e o último detalhe também, antes de mostrar o investimento propriamente dito, a gente tem que entender duas coisas que elas fazem bastante diferença na hora que a gente vai estar fazendo o nosso investimento. O primeiro é a parte na verdade, é só uma coisa que se divide em duas. É o nosso querido imposto, né? A gente tem que deixar nossa parte pro papai Lula, pro papai Haddad, eles têm que pegar a parte dele do bolo, cara. É impossível você fazer alguma coisa sem que o Estado lhe roube, né? Mas não vamos entrar no mérito. Mas o Estado ele tem que pegar a parte dele. Então, nesse caso, sobre esse investimento do cofrinho da PicPay, incidem dois impostos. Tem o IOF, aquele mesmo da polêmica, e que recentemente teve polêmica, teve aumento do IOF. Na época que eu fiz, ainda não estava esse novo regulamento. Então, não sei quanto está rendendo. Mas ele tem o IOF que ele é regressivo. Então, durante o primeiro dia, vocês podem ver aqui, durante o primeiro dia, ele tem uma taxa de 96%, depois no segundo dia 93%, no terceiro dia 90% e assim por diante. Até que no último dia, quando o seu investimento está lá parado por 30 dias ou mais, ele já não incide mais o IOF. O IOF ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, começa com 96% e depois vai até 0% de incidência do IOF. E o segundo imposto que a gente tem que pagar também é o imposto de renda. Então, nesse nosso caso, a gente deixou pouco mais de 30 dias, e aí deixa eu mostrar para vocês, vai estar aparecendo aqui, até 180 dias, ele vai render 22,5% sobre o valor que você tem, sobre os rendimentos, perdão. Eu investi R$ 1.000, vocês vão ver que no primeiro dia ele rende um valor, e sobre o valor que rendeu, ele abate esses dois impostos, o IOF e o imposto de renda. Então, como a gente não deixou por um período maior que 180 dias, durante todo o período, a taxa de imposto de renda foi de 22,5%. Se a gente deixasse mais de 180 dias, ela cairia para 20%, depois para 17,5% e depois para 15%. Mas não foi o caso desse nosso vídeo. Então, a gente tem que saber que tem dois impostos atuando sobre esse nosso investimento, tá? E aí, nós começamos o investimento, deixamos o dinheiro lá parado, e agora bora ver quanto que ele rendeu. Logo no primeiro dia, nós já tivemos um rendimento aqui de 2 centavos, então é bem pouquinho, mas se você parar para pensar, a gente só botou o dinheiro lá e não fez nada, e já ganhou 2 centavos aí no primeiro dia. Só que, lembra para vocês que eu falei que tem um imposto que incide, e nesse caso aqui, ele incidiu o IOF, então a gente faturou ali, a gente rendeu 53 centavos em um dia, a gente ganhou 53 centavos, só que o governo foi lá e abocanhou 51 centavos desses 53 que a gente ganhou. Ele pegou ali basicamente boa parte. Lembrando que isso aqui incidiu o IOF, que é de 96%, porque a gente ainda está no primeiro dia. Depois, no próximo dia que rendeu, ele já rendeu 10 centavos. Aí você pode pensar que teve um salto bem interessante, né? Nesses 2 dias, a gente saltou de 2 centavos para 10 centavos. Porque o que acontece? Esse segundo dia de rendimento, ele aconteceu numa segunda-feira. A gente teve o rendimento na sexta, né? Então passou o sábado, passou o domingo e rendeu na segunda. Só que esses 2 dias aqui, o IOF diminuiu. Lembra que ele é regressivo? Ele conta diminuindo todos os dias. Então ele diminuiu 2 dias. No terceiro dia, a gente pagou bem menos IOF. Então o imposto ele já diminuiu bastante. Então a gente recebeu mais 50 centavos, só que debitou o IOF e debitou também, já debitou o imposto de renda. Então a gente poderia ganhar 3 centavos a mais que a gente já não ganhou, porque debitou o imposto de renda. Então nesse segundo dia a gente já ganhou 10 centavos.
Depois disso, passaram mais 2 dias e a gente recebeu 9 centavos e depois 12 centavos, respectivamente, né? Então, no primeiro dia a gente ganhou 10, depois a gente ganhou 9, porque, de novo, o IOF diminuiu, só que o imposto de renda aumentou, ele abocanhou um valor maior. Aí por isso a gente recebeu 9 centavos, que é menos do que o 10. Isso vocês vão ver que vai acontecer lá no final, vai acontecer algo muito engraçado relacionado a isso. E depois a gente teve um rendimento aqui de 12 centavos, que aí já ficou mais estável. Depois a gente passou para um rendimento de 17 centavos, e aí no total a gente já está, após 10 dias, a gente recebeu 50 centavos. Lembrando que, conforme o tempo vai passando, a gente vai recebendo mais, porque o IOF vai diminuindo, só que também o imposto de renda, ele incide sobre mais. Então a gente vai perdendo também um pouquinho pro imposto de renda. Então nesse caso aqui a gente já ganhou 50 centavos. Desses 50 centavos que a gente ganhou, na verdade a gente recebeu R$ 2,68. R$ 2,04 foi pro IOF e 14 centavos foi pro imposto de renda. E aí sobrou pra gente 50 centavinhos, beleza? Mas já é um dinheiro aí que a gente ganhou sem fazer nada. E aí de repente a gente ganha, durante todo esse tempo a gente tinha ganhado 50 centavos e de repente em um dia só a gente ganhou 49 centavos. E aí a gente já está com quase R$ 1 aí de ganho, a gente está com 99 centavos. Só que o que aconteceu? Isso aqui aconteceu a mesma coisa de um final de semana. Então passou um fim de semana inteiro junto com um feriado. Então passou um sábado, domingo, uma segunda que foi feriado, e aqui ele juntou o pagamento da sexta com o pagamento da segunda. Ele não pagou na sexta, certinho na sexta, ele pagou na segunda, ele pagou o da sexta, o da segunda, e mais o imposto que diminuiu durante o final de semana e o feriado. Então ele pagou um valor sozinho, quase equivalente ao que a gente já tinha ganhado em todos os outros dias. Mas foi um ponto fora da curva. Vocês podem ver que no dia seguinte ele já normalizou. Então ele veio um ganho de 49, depois a gente ganhou só 29 centavos. Aqui na imagem que está aparecendo para vocês, tem 2 ganhos de 29 centavos, mas foi um erro lá, depois eles até debitaram. Ó, tá aqui, ó. Ajuste de rendimento. Ele pagou 29 centavos que não deveria ter pago. E depois, no outro dia seguinte, ele pagou 29 centavos agora correto. Então, a gente saiu de 49 e voltou para 29 centavos, que era o que a gente deveria estar recebendo, 29 centavos ali, mais ou menos por dia. Então, é um valor que, se você considerar que você não está fazendo nada, o seu dinheiro está lá parado e está rendendo, é um valor interessante aí para a gente estar ganhando todos os dias. Então, imagina que todo dia lá tem alguém que está botando um dinheiro no teu cofrinho e aí tu está acumulando mais dinheiro. Então, é bom. Ganhar dinheiro sempre é bom. Então, a gente recebe, né? Agradece que a gente está ganhando mais. Então, aqui teve dois dias que a gente recebeu 29 centavos, e depois disso a gente passou a receber 30 centavos, né? Deu uma subidinha ali de 1 centavo. Aí você pode ver que alguns dias ele sobe mais, outros dias sobe menos. Mas é justamente, o imposto ele decresce, o IOF decresce, só que o imposto de renda ele incide sobre o que tu ganha após a retirada do IOF. Então o IOF ele diminuiu, então tu recebe mais. Como tu recebe mais, esse imposto aqui de 22,5% do imposto de renda, ele incide sobre mais. Então ele pega uma fatia maior também. Então conforme o IOF, a fatia do IOF diminui, a fatia do imposto de renda cresce, porque ele pega de um valor maior. Não sei se dá para entender, mas é basicamente isso. De novo, mais um fim de semana se passa e aí a gente já recebe 63 centavos de uma vez só, mas não é o novo padrão, foi só porque acumulou mais um fim de semana, tá? Então a gente vem aqui e aí a gente já recebeu ao total, no dia 29 de abril, a gente já tinha recebido R$ 5,91, mas só tinha ficado pra gente R$ 2,93. E aí vocês podem ver que o IOF, ele tá diminuindo a mordida dele, a fatia dele. Então agora ele já pega só R$ 2,13, enquanto o imposto de renda tá aumentando e já ganhou aqui 85 centavos. E pra gente, a gente já tá aqui quase com R$ 3 após aproximadamente 20 dias, beleza? Então a gente passa aqui e depois a gente já recebe, depois daqueles 63 centavos, a gente passou a receber 43 centavos, depois 41 centavos e depois 67 centavos. Aí a gente teve uma crescente ali. Agora a gente já está recebendo quase que todos os dias, a gente recebe 41 centavos. Aqui a gente já está no dia 2 de maio e, de novo, esses 67 centavos foi por conta do feriado de 1º de maio, dia do trabalho. Então, mais uma vez, acumulou, o IOF diminuiu, passou o final de semana, aquilo ali acumulou e aí a gente ganhou um valor a mais no próximo dia de pagamento. É mais ou menos isso que aconteceu. Por isso que tem dado esses saldos assim de valores que não fazem sentido. E aí, por fim, a gente recebeu aqui no dia 5 de maio 89 centavos. Só que aí esse 89 centavos, ele foi novamente juntou
2 dias de pagamento, ele demorou 2 dias para poder realizar esse pagamento. Então também veio um valor acumulado. Então ele paga certinho, só que às vezes não fica especificado de que dia que ele está pagando. Então às vezes ele paga ali o valor conjunto, então 2 dias juntos deu 89 centavos. Então provavelmente foi um dia que a gente recebeu 44 e depois 45 centavos, que deu esse valor de 89 centavos. E agora a gente já tem R$ 4,90 de investimento, beleza? Depois disso, nós tivemos uma sequência mais interessante de recebimento aqui na nossa conta. Então, nós recebemos 53 centavos, depois 57 e depois 66, numa subida bem interessante, que é recorrente da queda do IOF. E aí, com quase um mês, a gente recebeu R$ 6,66. Então, a gente começou a investir no dia 10 e, faltando 2 dias para o final do nosso mês, a gente recebeu aí 66 centavos, R$ 6,66 ao total desse quase um mês. Depois, no penúltimo dia do nosso desafio, a gente recebeu mais 63 centavos, totalizando R$ 7,29. Então, no nosso último dia, no dia 10, equivalente a 30 dias, a gente recebeu mais 66 centavos, totalizando R$ 7,95 em 30 dias. É um valor ok, tendo em vista que você só deixou seu dinheiro lá parado. Então ele rendeu um valor muito interessante. Só que aí veio o pulo do gato, muito, talvez inesperado por muitos aí. Então, depois do dia 10, no dia 12, a gente recebeu ali 66 centavos. E depois disso, a gente começou a receber 44, 43, 44 e 43 centavos. Então a gente chegou ao máximo que a gente recebia 60 centavos e depois a gente passou a receber 44 centavos por dia. Por que isso? Justamente porque eu falei para vocês que o IOF ele parou de incidir sobre o nosso investimento. Então a gente não recebe mais, não é mais debitado o IOF. Então o imposto de renda ele atua sobre o nosso valor total. E aí, como o nosso valor total ficou maior, o imposto incide sobre um valor maior. E aí, somente o imposto de renda, ele atuando sozinho, ele tira ali do nosso investimento, dá uma bocanhada bem grande, e a gente passa a receber 44 centavos por dia. Então, todos os dias a gente está ali recebendo entre 44 e 43 centavos. Então, eu deixei mais uns dias ali rendendo, e ele ficou nessa média ali de 43 e 44 centavos por dia de rendimento. Então, aí, se você multiplicar por 10, vai dar 4,40, 4,50, talvez a cada 10 dias. E no total de 30 dias, vai dar um rendimento aí de 9, 12 e alguma coisa, né? 12, 13 reais, 13,50 durante os próximos. A cada 30 dias você ganharia 13,50 só deixando seu dinheiro lá parado. E depois que parasse de incidir o IOF, né? O IOF. Então, você tem que saber ali se vale a pena, se você acha interessante esse valor, se você esperava que era mais, se você esperava que era menos. Mas aí foi um rendimento bem interessante. O próximo vídeo que eu penso em fazer é comparar o cofrinho da PicPay com a caixinha do Nubank, para ver qual que rende mais. Mas eu só vou fazer isso se vocês deixarem nos comentários que vocês querem ver esse comparativo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram acrescentar no vídeo, deixa nos comentários tranquilamente. Não esquece de dar aquele like e se inscrever aqui no canal para mais vídeos. Tamo junto, galera, e até a próxima.